Ontem eu comentei com vocês que tinha gostado do fechamento do Ibov, né? Principalmente aí, se a gente começasse a observar um gráfico para baixo, que seria o gráfico de 60 minutos, dependíamos dele para o mercado tentar entrar no movimento de tendência de alta novamente, ou pelo menos, né, chegar perto disso. Acontece que ontem, no fim do dia, ainda fiz uma live fechada aí pro grupo do Telegram e mais da comunidade e tal, e aí mostrei bastante, conversamos bastante sobre isso. E comentei, né, porque ontem, só pra colocar aqui, ó, ontem o mercado fechou dessa forma aqui, tá, galera? Ó, fechou assim, né? Então, ó, esse é o candle das 16 horas de ontem do Ibov, o Ibov fecha às 17, ou seja, foi o último candle do dia. Lembrando, o Ibov nunca abre com gap, o Ibov sempre abre no 0 a 0, tá? Então, o que que acontece? O que que eu comentei com eles lá, que o mercado poderia fazer, por quê? Porque o 60 ainda está em tendência de baixa. Então, a gente precisaria que o 60 formasse um padrão de reversão para ter espaço para o Ibov voltar a subir. E aí, uma das coisas, né? E por isso que eu falo tanto para vocês aprenderem, terem o mínimo de conhecimento, não precisa se aprofundar em milhares de técnicas, não. As mais básicas são as que mais funcionam, pode ter certeza disso, tá? Então, ó, que eu comentei? Existiam duas possibilidades, né? Uma delas seria, na abertura de hoje, continuar caindo um pouquinho aqui e aí formar um fundo para tentar um pivô de alta, um fundo mais alto do que o anterior. Ou então, né, que aí eu não gostaria, e é sempre assim, um possível fundo duplo aqui, que seria um outro padrão de reversão, tá? Então, esse foi o raciocínio que a gente fez ontem. E isso que é muito legal, galera. Quando você tem conhecimento básico ou o conhecimento necessário para entender as movimentações e não precisa antecipar o movimento porque a nossa cabeça às vezes fica instigando a gente, fala, pô, mas tá, vai reverter, vai subir. Não precisa disso, a gente pode operar tranquilamente quando os sinais acontecem e tal, para não ficar aí muitas vezes mal posicionado e quando o movimento acontecer, às vezes a gente já está com o capital preso numa operação ruim, né? Tá? E aí a gente vê o que de fato fez, né? Primeira hora de hoje deu aquela acelerada, veio testar aqui a abertura, é, desculpa, o fechamento do candle das 10 horas de ontem, né, da abertura de ontem. E aí o mercado começou a melhorar um pouquinho, formou fundo aqui, aí perdeu o fundo, não confirmou, mas segurou na mesma região, formou um novo fundo e aí nesse último candle, os últimos candles aqui do dia, foi confirmado esse fundo, ainda é só um início de algo de reversão, tá? A gente precisa que o Ibov feche acima dos 119.600 aí para confirmar o padrão, mas o raciocínio já começou a acontecer. Então, de novo, galera, se ontem eu gostei do mercado, do jeito que o mercado fechou, hoje eu gostei um pouquinho mais, tá? Então, temos fundo no Ibov também, né? Depois de chegar no pontinho de suporte de 117.500 aqui. Se amanhã a gente romper a máxima de hoje, que foi inclusive a abertura também, né? É, eu acredito bastante que a gente possa retomar a tendência de alta sim, tá? Então, gostei, sinceramente, eu gostei bastante aí. E vamos ver o que acontece amanhã. O dólar, tá? Deixando aqui um doji, né? Então, fechou aqui no 0 a 0. Ah, acho que tá também tudo conforme o planejado aí. Dólar deixando um novo sinal de topo, né? Se amanhã perder essa mínima, poderia também retomar a tendência de baixa aí. O caminho estava aberto para 5.080, mas se não quer chegar, o que a gente pode fazer? Bom, Banco do Brasil segurando no fundo anterior, Bradesco não formou fundo, poderia vir até a média de 200 para tentar formar esse fundo, não sei se vai acontecer, não faço nada antes disso. E Itaú acabou segurando aqui também, né, nos suportes dos últimos topinhos aqui de últimos, não, né? Nos topinhos de maio, acabou segurando, então fechou um dojizinho também, legal. Eu achei que Itaú fechou bem, não compro, não acho que tem nada para fazer, mas fechou legal. E Petro formou um novo fundo aqui, pode tentar amanhã romper os R$ 31, tomara. Vale, que a gente estava aguardando pelo candle de ontem, alguma coisa interessante, também formou fundo, mas aqui está um pouco mais difícil, por enquanto, né, galera? Ó, CVC pancada para baixo, então vindo aqui, ó, para os 2,50 novamente, foi algo que a gente também já conversou aqui em sala, né?
beleza. Lojas Renner também fechou um pouco mais negativo aqui, confirmou o topo ontem com gap de baixa. Magalu formou fundo, tá, galera? Fundo duplo aqui, por enquanto, né? Nessa região dos 2,90 aí. É interessante, vale a pena acompanhar. A gente já tá posicionado, né? Mas para quem não está, vale a pena acompanhar aí um pouco mais de perto, tá? Bom, novamente, tem bastante coisa interessante lá nos Estados Unidos. As que eu vi ontem, a que eu recomendei, abriu com um gap de alta e aí a variação fica cancelada, né? Por sorte, porque acabou daria stop se tivesse dado entrada, tá? Mas tem mais coisas interessantes aí para amanhã. Falando lá fora, ó, temos aqui o Bitcoin 1% praticamente de queda, virou bem, né? O Bitcoin estava forte, perdeu força ao longo do dia. O mercado americano também fechou para baixo aqui, então ainda não está no movimento de retomada da tendência, tá? Mas ainda assim a tendência de alta permanece, só está um pouco bagunçado aí. E ó, a Alemanha hoje formou o fundo novamente, mas está fechando na mínima do dia, o que é bem perigoso, tá? E aí, ó, o que eu queria mostrar para vocês é que o petróleo chegou no alvo que a gente queria, até chegou a passar um pouquinho, mas é isso mesmo. Ó. Ontem realmente foi aquela correção no intraday, né? Não tão conhecida aí da galera, mas vale a pena se aprofundar um pouquinho nesse assunto também. E agora continue em resistência, tá, galera? Pode passar tranquilamente, mas continue em resistência. Então, sempre é bom um pouquinho de cautela, pelo menos, tá? O minério aqui, beleza, 0,2. Nosso EWZ formou fundo num ponto bem interessante. E o minério lá na China fechou por enquanto com 1,46 de alta, deixando uma nova formação de fundo. Vamos torcer para que nessa madrugada melhore aí. E aí no candle de amanhã, que abrir 10 horas, 10 e meia, sei lá que hora que abre. Não, 10 horas eu acho. Confirmar esse fundo e tentar fechar um novo gap agora, né? Começou a abrir o espaço para fechar um novo gap. Beleza? Bom, é isso. Não tem mais nada muito interessante para falar. Comenta aí, você fez alguma coisa hoje? Eu não fiz nada, day trade também não. Fiquei só observando o mercado, acompanhando de perto o Vale, acompanhando de perto o Ibov para ver se formava aquele movimento lá. Mas se vocês fizeram alguma coisa, comente aí embaixo pra gente bater um papo. Não esqueça do like também. Tamo juntos. Semana que vem tem novidades aí, principalmente pra galera que está na comunidade, beleza? Fui!